Fala, rapaziada, tudo bem? Boa tarde aí. Estamos aí em mais um podcast aí, / resenha. Rapaz, hoje a gente tem um convidado aí, cara. A galera tava pedindo, pô, vocês não chamam lá um vascaíno? Rapaz, a gente chamou hoje um vascaíno, que o cara fala que é o seguinte, ó, não existe ninguém mais Vasco do que eu. Então a gente vai ver se isso é verdade. Mas, pô, pelo que eu tô vendo aqui, galera, parece que realmente é sério, porque nos bastidores aqui o cara já tava falando, já tava quase querendo quebrar as coisas aqui, meu irmão. Aí eu falei, calma, meu irmão, não é assim, toma aqui uma água gelada, vambora. Galera, de antemão, peça aí pra poder se inscrever no canal, amarrando a chuteira no meu, do seu canal, no nosso, vambora. Meu velho, e aí, beleza? Irmão, tranquilo? Beleza, cara? Rômulo, obrigado pelo carinho, irmão. Deus te abençoe aí, tá? Seja bem-vindo, irmão. Amém, cara? Obrigado, tamo junto. Irmão, obrigado. Vamos lá, a primeira pergunta. Por que o Vasco da Gama? O que significa o Vasco da Gama pra você, meu amigo? Meu amigo, o Vasco da Gama significa desde 77, o ano que eu nasci, que meu pai me levava nos jogos do Vasco. É minha paixão, meu primeiro amigo. Como a torcida canta, de verdade é meu primeiro amigo. É um amor assim que, um amor e uma paixão que é surreal. Eu amo o Vasco da Gama. Eu costumo falar que eu não sou Vasco, eu sou muito Vasco, mas muito da conta, porque só falar que é Vasco é pouco demais. Eu sou muito. Pô, tá aí. Show de bola, irmão, show de bola. Irmão, Vasco da Gama entrou na tua vida através de quem? Familiares? Você vendo o jogo? Através do meu pai. Através do meu pai. Tem 78 anos hoje em dia. Pessoa espetacular, meu pai. Qual o nome do seu pai? Josias. Seu Josias! Forte abraço, meu amigo. Te amo, pai. Vambora. Te amo. Pra cima. Todo jogo ele me levava, desde os 3 anos de idade. Ele pegava a almofadinha dele para sentar na arquibancada, tanto no Maracanã, tanto no São Januário, a gente ia para jogos. Boa, o Vasco. Ele me pegava e ele me levou, jogava pro alto, Vasco, se eu fosse campeão o Vasco. E aquela paixão foi começando a criar dentro de mim. Eu amo demais o Vasco, eu gosto muito do Vasco. Amo demais meu pai por ter me ensinado a ser Vasco. Bacana, irmão. Bacana. Rômulo, vamos lá. Pergunta assim, mais direta, né, para esse momento do Vasco. Cara, o que você tá achando desse momento do Vasco? Porque assim, quando o Vasco ele vira SAF, o meu sentimento, né, até tava conversando até com o Tio Ramos, pra mim, cara, era a SAF que poderia dar mais certa, mas foi a que deu mais errada. Quando o Botafogo veio, eu falei, pô, John Texton, né, a gente não sabia muito bem como é que era o cara, como é que era o projeto. Quando a Série 7 veio, parece que eles já tinham um projeto desenhado para o Vasco da Gama, né, para que o Vasco realmente voltasse a ter suas glórias, né? E, cara, deu tudo errado, né? Porque, na sua opinião, cara, por que deu errado? O que deu errado? E o que você enxerga como torcedor vascaíno para o futuro do Vasco? Gente, olha só. A 777, ela veio para o Vasco, para muito vascaíno como eu também, me incluo nisso, veio para acabar com a fase ruim do Vasco. Mas infelizmente, todo mundo pôde ver hoje em dia que foi uma empresa que ninguém conhecia. Porque os times que eles geriam, tudo acabou. Tá entendendo? E muita culpa disso é do Jorge Salgado. O cara pagou a dívida do Vasco. O presidente do Vasco. O antigo. Pagou a dívida do Vasco. Se pagou a dívida do Vasco, tem que pagar a dívida e começar do zero. Sim. Tá entendendo? Mas não. Cadê o dinheiro da dívida? Cadê o dinheiro que ficou para ele patrocinar? Agora só jogador novo de 20, 21 anos de idade para ter lucro no futuro. Vendeu dois jogadores, que foi o Marlon Gomes e o Andrei Santos, que já pagou quase o dinheiro que eles gastaram para depositar no Vasco. E onde está o dinheiro? É uma má gestão absurda. A má gestão do Vasco, do Eurico, do final da fase do Eurico, passando por Campelo, que ganhou a presidência do Vasco sem ganhar um voto sequer. O Jorge Salgado, que foi uma votação que o Levenciano tinha ganho, e ele ganhou a votação, sendo que a votação tinha sido do Levenciano, que estava na época da pandemia. Isso. E depois ele inventou que teria que ser lá em São Januário. Eu nunca vi isso, mano. É só no Clube de Regata Vasco da Gama que tem esse negócio de falar que não tem que falar com a Assembleia, que tem que falar que ele tem que ter a votação. Na minha opinião, os sócios votaram porque os sócios pagam para fazer parte do Vasco, para fazer parte da votação do Vasco da Gama. Isso. Que é uma coisa muito importante para nós torcedores. Então a gente, torcedor, a gente não tem voz.
Tá entendendo? Ganhou a votação. Escolhemos naquele que a gente ganhou. Que nós ganhamos. O cara não vai porque tem que passar pela Assembleia. O Campelo ganhou sem um voto. O Campelo ganhou sem um voto do Júlio Brandt. Aí o Eurico Miranda foi lá, pegou a turminha dele, votou, vamos todo mundo que está comigo, fechado comigo, votar no Campelo para eu ficar ali, continuar nos bastidores, ele, os filhos deles, tá entendendo? Isso é inadmissível. E hoje em dia, para ser rápido, o Felipe e o Pedrinho, eles têm uma gestão no Vasco que é pagar dívidas. A torcida do Vasco não entende isso. Eu, como vascaíno da antiga, muito vascaíno mesmo, eu entendo que eles estão querendo pagar dívidas. Arrumar casa, né? Tá entendendo? Fazer, como se, entre aspas, o Bandeiro de Melo fez no Flamengo. Sim. Entendeu? Pagar as suas dívidas e sem fazer loucura. Porque se fazer loucura, vai continuar as dívidas. Os pés no chão, né? O torcedor do Vasco não entende, hoje em dia, que eles estão querendo contratar jogador no orçamento que o Vasco tem. O Vasco, ele não pode passar um orçamento, porque senão vai ficar um rombo na frente. Ah, verdade. Tá entendendo? Então a pessoa do Vasco tem que entender, eu tenho que contratar uma pessoa, mas eles não sabem como é que é a negociação. Tá entendendo? Vou contratar, vai gastar 8 milhões de euros para contratar um jogador que não vai dar futuro no Vasco. Só porque a torcida quer, não é assim. Os caras estão fazendo uma coisa para botar o Vasco num devido lugar onde nunca deveria ter saído. E essa é a verdade. Mas essa questão de pagamento de dívida, isso realmente é uma coisa que está acontecendo ou isso é uma falácia? Eu estou te perguntando isso porque quando o Bandeira vem com esse grupo, né, ele deixa bem claro, gente, a gente está aqui para poder arrumar o clube de regatas do Flamengo, para ele poder voltar a ser realmente Flamengo, e assim, e a torcida não esperava nada, tanto é que o Bandeira fala, ó, a gente vai ficar aí, sei lá, 3, 5 anos sem poder ganhar nada, e até ganhou uma Copa do Brasil em 2013, né, saiu no lucro, mas aquilo foi aberto, né. Essa informação, confesso que eu tô sabendo agora de você. O torcedor vascaíno sabe disso, cara? Dessa informação? Muito, a maioria sabe, mas a maioria não quer botar a cara para falar, não quer se expor para falar, eu me expõe mesmo, é verdade. Ou seja, o Vasco hoje ele tá copiando o modelo Flamengo, não, entre aspas, não, assim, para pagamento de dívida, dando uma segurada, arrumar a casa, para que num projeto de, sei lá, tô dando só um exemplo, 3, 4, 5 anos, contratar bons jogadores, revitalizar o CT, melhorar a estrutura de São Januário, seria isso então? Isso, assim, não está copiando o Flamengo, eles estão querendo fazer o estilo que o Bandeira de Melo fez, organizar, portanto, toda vez que o Pedrinho vem na coletiva para falar dele, o Pedrinho fala, eu quero reestruturar o Vasco da Gama, eu quero colocar o Vasco da Gama no lugar que nunca deveria ter saído, porque o Pedrinho é raiz. O Pedrinho veio do Vasco, veio da base do Vasco do futsal, com 7 anos de idade. E as pessoas não entendem isso. As pessoas só querem malhar. Pedrinho fazendo isso aqui, não faz isso aqui, mas ninguém entende o que ele está fazendo por trás do Vasco da Gama. Ele está apanhando muito de pessoas que falam besteira dele, que falam coisas que não existem no Vasco da Gama. Era isso que eu ia te perguntar, Romulo. Então, uma coisa é querer fazer e outra coisa é poder fazer. Né? A gente entende que a política do Vasco ela é muito conturbada, você mesmo há de convir. Né? Será que vão deixar ele fazer o que ele está querendo realmente? Se os que estão por fora, no meio da diretoria, que envolve, na diretoria não, o meio que envolve o Vasco, os conselheiros, a Assembleia do Vasco todinha, ajudar, eles conseguem. Porque eles querem mais atrapalhar do que ajudar. Essa é a verdade. Aí fica difícil. Não existe. Isso fica muito impossível. Então hoje a gente pode afirmar para o torcedor vascaíno que ainda tem um ponto de interrogação do que vai ser o futuro do Vasco. Tem ponto de interrogação e eu afirmo mais, que tem uma luz no fim do túnel para o Vasco. Porque o que eles estão fazendo no Vasco, Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana eu não sei muito porque a gente fica meio com o pé atrás, porque eu sou torcedor muito fanático do Vasco. Mas eu creio que ele possa fazer um ótimo trabalho. Sim. Entendeu? O Vasco pegou 2 jogadores agora bons para complementar o plantel que tem dentro do Vasco da Gama, o elenco do Vasco da Gama. Qual foi a sua pergunta que você falou para mim do que eu tenho? Tem uma luz no fim do túnel, mas as pessoas que ficam em volta do Vasco... O que você enxerga do futuro do Vasco. Do Vasco. Isso. Eu enxergo e eu estou dando praticamente uma certeza aqui que as pessoas que ficam por trás do Vasco da Gama querem, entre aspas, o mal do Vasco da Gama, não quer deixar a diretoria trabalhar.
Se eles deixassem a diretoria trabalhar e tivessem junto, trabalhassem todos juntos, eu posso falar com você com toda certeza. Em 2 a 3 anos o Vasco da Gama ia ser uma potência, como muitos clubes hoje em dia é. Eu não posso falar mal de um Flamengo que tem uma gestão absurda, que o Bandeira de Melo começou lá atrás, que muitas pessoas comentam que foi o Landim. O Landim pegou a base boa, a fase boa do Flamengo. Com certeza. O Bandeira de Melo... porque lá atrás, assim, foi, no caso, um grupo, né? Era Bandeira, Landim, BAP, Valim, então era um grupo. Só que esse grupo racha, cada um vai para um lado. Por quê? Você ser presidente hoje do Flamengo é um status, né? Tudo bem. Rachou, não rachou? Rachou. Quem botou a cara de peito e fez o Flamengo crescer? Bandeira de Melo. Ele fez isso. Falou, não, eu vou botar a cara, eu vou apanhar, vou escutar muita coisa, a torcida vai me malhar, mas eu vou colocar o Flamengo no seu devido lugar. E o Flamengo tá. E o Vascaíno muito, hoje me critica por causa disso. Porque eu falo a verdade, eu sou um vascaíno raiz. Tá entendendo? Porque a gente vê os caras ganhando, e a gente fica. Quando vai chegar a nossa vez? A reestruturação do Flamengo com o Bandeira deu uma base boa pro Landim quando ele chegou, né? Você acredita que Pedrinho dando uma reestruturação lá na frente vai ter uma base boa para o outro presidente que chegar? Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque se os que estão por trás, sim, ali, abraçar a ideia, né? Juntar com eles e falar, vamos para cima, vamos colocar o Vasco no seu devido lugar. Porque o que o Pedrinho, eu estou querendo defender, porque o Pedrinho que o Felipe estão fazendo hoje no Vasco é surreal. Porque eles escutam de crítica sem saber o que está se passando por trás do Vasco da Gama, é um absurdo. Querer malhar só os dois, querer criticar só os dois, mas que em volta todo mundo quer criticar. Isso não existe. Todo mundo quer a cabeça, todo mundo quer. Porque todo mundo, infelizmente, quer um pedaço do Vasco. E hoje em dia as coisas não podem ser assim. Eles estão fazendo de tudo para colocar o Vasco no seu devido lugar. Mas essas pessoas que eu, infelizmente, vou até falar aqui uma palavra, uma corja, que querem o mal do Vasco da Gama por trás, não deixam o Vasco alavancar por causa disso. Porque o Pedrinho e o Felipe, eles vão fazer de tudo para colocar o Vasco no seu devido lugar. E são dois raízes, né? Raiz, veio de baixo, veio de futsal do Vasco. Eles amam o Vasco. Sim. Independente de eles jogarem de outros clubes, mas eles amam o clube de regata Vasco da Gama. Verdade. Pode ter certeza disso. Você, torcedor do Vasco, pode ter certeza disso, que o Felipe e o Pedrinho amam o clube de regata Vasco da Gama. E muitos não querem deixar isso acontecer. Porque muitos querem tirar um pedaço que vem por trás para criticá-los. Tinha muita contratação no meio disso já encaminhada, que a diretoria falava, desculpa, eu vou falar aqui agora os nomes, que é seu Zé Colmeia, seu Euriquim, seus montes que ficam lá atrás, querendo sugar o Vasco da Gama e falar mais. Tinha contratação do Vasco que estava em ponto para assinar, mas eles antes, 2 dias, 3 dias antes, iam numa live e falavam uma coisa que estava ali entre os panos, entre uma contratação quieta, que ninguém sabia. Mas gente por fora do Vasco, que é sempre o mal, sabia e chegava no coração, no ouvido deles. Eles iam lá, vão prejudicar, porque eles não estão me dando nada. O Vasco não pode ser assim. O Vasco vai ser reconstruído de novo e está sendo, eu estou dando minha palavra, o Vasco vai estar uma potência daqui 3, 4 anos. Podem ter certeza disso e podem me cobrar. Bom, então, me chamou muita atenção nas suas palavras que você não tocou em nenhum momento de SAF. Então, lógico que a gente está falando de um sistema presidencialista, né, como o clube de regatas do Flamengo é. O Vasco da Gama hoje, ele sem uma SAF, ele sobrevive, ou você acha que tem que ter uma SAF para que esse projeto que você acabou de, no caso, falar, torcedor, daqui a 3, 4, 5 anos o Vasco vai ter um time forte? Você acha que é necessário a SAF, ou com o que o Felipe e o Pedrinho estão fazendo é o suficiente? A SAF hoje em dia seria essencial no Vasco, uma coisa maravilhosa para o Vasco. Mas como eles dizem sempre, e eu estou por trás disso, também eu escuto também muito disso, eles não querem fazer loucura. Eles não podem pegar uma SAF que querem botar 4 anos de contrato no Vasco sem saber o que vai ser o futuro do Vasco depois desses 4 anos. Então por isso que as conversas têm que ser muito minuciosas, têm que ser muito tranquilas para não fazer loucura. Então hoje em dia a SAF seria uma ótima para o Vasco.
Mas se eu não tivesse esses abutres por trás que querem criticar, eu daria certeza para vocês que o Felipe e o Pedrinho teriam totais condições de botar o Vasco da Gama onde ele merece. Então o Vasco ele vai ter uma nova SAF. A gente só não sabe qual vai ser a empresa. Não, eu não posso afirmar que o Vasco vai ter uma nova SAF. Porque até muitos do Vascaíno, muitos como Sim. eu, confio no Felipe e no Pedrinho. Confio demais. Mas se tiver uma SAF, que seja uma SAF correta, que não seja só uma SAF para pegar, sugar dinheiro do Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama ele tem um patrimônio muito grande que é a sua torcida. A torcida do Vasco é surreal. A torcida do Vasco é muito apaixonada. Sofre há anos e está indo a estádio. Sofre há anos e está indo a estádio. Então, esse sofrimento um dia tem que acabar. Porque a gente vê os clubes ganhando e a gente só olhando. Os clubes ganhando título e a gente só olhando. Então, infelizmente, por trás desses do Felipe e do Pedrinho que querem fazer uma gestão honesta e sincera com o Vasco ali para títulos, os títulos não deixam. Então, por isso que hoje em dia a SAF seria essencial no Vasco. Muito essencial no Vasco. Mas o Pedrinho e o Felipe têm condição absoluta de administrar o Vasco sem SAF. Porque assim, né? Se a SAF entra, o Pedrinho e o Felipe ficam sem comando. Fica, entendendo? Aí como é que você fica sem comando numa SAF que não tem comando? Aí. A 777 quando veio pro Vasco, os caras sumiam, só vinham no Vasco 2, 3 vezes por ano. Então, sim, mas aí é por isso que eu até te perguntei, eu não sei se você chegou a confirmar. Então, assim, a gente pode dizer que o futuro do Vasco, ele é um ponto de interrogação. Ou seja, porque assim, a gente não tem a certeza se vai ser Felipe e Pedrinho, que aí é indiscutível, Romulo, que os caras têm boa vontade, que os caras são vascaínos, que os caras querem realmente fazer, né? Mas é aquele negócio, vai deixar fazer? É uma outra história, você até já colocou. E outra, se você pega uma SAF, né, você automaticamente perde esse poder de presidente. Eu entendi. Fica na mão dos caras. Então assim, você tá, então assim, hoje eu entendo, né, que o futuro do Vasco ele ainda não está desenhado e ele é um ponto de interrogação. Sim. Hoje. Infelizmente. Sabe o que eu penso como vascaíno? Sim. Que seria uma boa? Todo mundo fala do grego, todo mundo fala do italiano, a maioria fala do grego hoje em dia, né? Vamos dar um exemplo, se fosse o grego chegassem e falava assim, ó, eu vou investir e eu quero que você, Pedrinho e Felipe, prossigam como presidente, diretor e façam essa mudança todinha, mas tudo falando com eles, mas eles teriam que ter o aval. Eles teriam que ter aquele aval, não, eles teriam que ter aquela confiança para dominar o Vasco, para que todos possam ganhar. Tanto o Vasco, o Clube de Regata Vasco da Gama, quanto quem vier da SAF. Entendi. Tá entendendo? Porque eles estão ali, eles conhecem de Vasco, eles conhecem cada pedacinho do Clube de Regata Vasco da Gama. Eles foram da base desde os 7 anos de idade. Tá entendendo? E se a SAF, o dono da SAF, botasse para eles comandar o Vasco, diretor, presidente, fazer tudo aquilo, mas claro, que com o dono da SAF sabendo de tudo, seria ideal para o Vasco. Verdade. Ideal, que ele ficava ali. Eles conhecem o Vasco, a SAF vinha só, não, vocês vão continuar mandando no futebol, mas eu quero saber de tudo, se está certo, errado, se vocês estão fazendo tudo do bom e do melhor. Aí a torcida de hoje em dia, que só sabe criticar, vão entender o que é ter dinheiro e a gestão certa no Clube de Regata Vasco da Gama. Sim. Porque se a gente fizer um recorte, Romulo, assim, nos últimos 25 anos, o Vasco ele teve um ano de bom momento, que foi o ano de 2011, onde o Vasco ele consegue ser campeão da Copa do Brasil, ele é vice-campeão brasileiro, e não sei se chega na semi ou se é nas quartas, contra o Corinthians, que teve aquele lance lá do Cássio. Quarta de final, que se ganha pegar o Boca na semifinal. Isso, quarta. E o Boca não tava esse negócio. Isso. Todo. Então se você apaga o ano de 2011, cara, a gente não tem nada. Só tem 2 cariocas. 2015 e 2016. Carioca pra mim não é parâmetro nenhum. Pra nenhum clube do Rio. Porque o Campeonato Carioca é incrível como... Eu acho que o último grande campeonato carioca, cara, assim, né, que teve aquele apelo mesmo, foi o último assim, eu sei, cara, acho que 2011, de repente. Não, perdão, não, menos. 2001.
É isso aí. Do Pet, É isso aí. né? Porque eu lembro que 2002 foi aquele carioca que foi aquele famoso caixão, não foi isso? Né? Que pô, não teve campeonato, que foi um gol, foi alguns jogos de Januária, que ninguém quase ia e tal. Sei lá, que quando o Vasco foi tricampeão ali em 92, 93, 94, 92 e 93, o Campeonato Carioca era, entre aspas, falido. Depois, quando os quatro se juntaram, foi em 92, 93, 94, 94, só vi estádio cheio. 92, 93, 94, eu acho que ele é tricampeão. Em cima do Fluminense. Em cima do Fluminense. Nosso freguês eterno. Falando em estádio cheio, qual foi aquele jogo que te marcou ali na arquibancada, aquele jogo que te fez ficar arrepiado, trêmulo, quase chorando ou chorando? Qual foi o jogo? De coração, todos os jogos do Vasco eu me emociono, porque eu amo futebol. Futebol tá na minha raiz, tá Mas na minha tem veia. que é aquele que... Tem um Vasco e Barcelona de Guayaquil, quando fomos campeão da Libertadores, que aquilo ali 98. é uma coisa surreal, em 98, uma coisa surreal, que tinha gente no alambrado para assistir jogo e pessoas passando que tu não conseguia se movimentar no estádio. Tu foi no jogo? Fui, tava lá, tava aqui bancada. Foi um Vasco Corinthians no Mundial 2000. A final do Mundial, né? O Maracanã tava uma coisa de louco. Quando infelizmente o Edmundo perdeu o pênalti, eu só saía lágrima. Eu não conseguia sair do estádio. De ele defender o pênalti. Não, o Edmundo bateu pra fora. Tá certo. O Edmundo bateu pra fora. Tá certo. Eu não conseguia sair do estádio de choro. Tá entendendo? E teve um que me marcou muito, mas infelizmente me marcou porque foi uma tristeza pra mim. Sim. Eu fiquei arrepiado, fiquei triste, eu já saí chorando do estádio quando a gente desceu pela primeira vez. Aquilo ali me faz lembrar, cara, é uma coisa dá até vontade de chorar, porque o vascaíno fanático de verdade, que ama o Vasco de verdade, o Vasco não poderia passar por isso nunca. Porque a má gestão. Todo mundo queria comer um pouquinho, todo mundo fazendo aquelas besteiras que fazia ali, e não queria saber do Vasco. Tá entendendo? Onde está o dinheiro que o Jorge Salgado pegou da 777, que até agora ninguém sabe para onde foi. O pior presidente do clube de regatas de Vasco da Gama se chama Jorge Salgado. Rômulo, recentemente o comentarista Lédio Carmona, ele inclusive é vascaíno, ele disse que o Flamengo não vê o Vasco mais como rival. Cara, o que o torcedor vascaíno e o que você, como vascaíno, acha disso, pensa sobre isso? Porque assim, cara, se a gente for realmente pegar, né, os últimos 30 jogos, a gente teve alguns empates. Duas vitórias. Não, sim, foram só 2 vitórias, né? E assim, teve 6-1, teve 4-1, teve... então assim, cara, o que você acha disso? Tenho um copo d'água para falar Toma isso. água, isso. Porque isso pra mim é muito triste. O que acontece? Hoje, infelizmente, o Vasco não é rival do Flamengo. Eu sou muito vascaíno. Quando eu falo não sou Vasco, eu sou muito Vasco. Mas muito Vasco mesmo. Muito Vasco. Meu sangue transcorre verde, verde, tá repreendido. Preto, branco verde. E a cruz de malta vermelha, que faz tudo aqui. Aqui corre Vasco da Gama no meu sangue. E o que acontece? Hoje em dia, infelizmente, tô falando eu. Sim. Me acostumei a ir pro jogo do Vasco, pro Vasco não tomar de 2, 3 do Flamengo. E quando ganha, é uma alegria surreal. E não pode ser assim. Nós temos que ser alegres jogando de igual para igual. No 6-1 foi uma vergonha. Aquele português lá, esqueci o nome dele, fantasiado de Barbieri, entendeu? Horroroso, que escala o time totalmente errado e toma 6-1, merecidamente. Com o jogador sendo expulso aos 38 do primeiro tempo. Os caras vão engolir. É por isso que eu falo, quando pegar Vasco e Flamengo, os caras estiver fracos, os caras estiver com 2 a menos, tem que meter 10. Tá entendendo? Hoje em dia, infelizmente, o Vasco não é mais rival do Flamengo. Aquela rivalidade de zoação, de gostoso, de ficar zoando, não é mais. Os caras acostumaram, infelizmente, a ganhar do Vasco. Tá entendendo? Eles vão Maracanã sabendo que vão ganhar do Vasco. Eu tenho certeza que isso vai mudar. Se deixar Felipe e Pedrinho trabalhar, sem ninguém ficar por trás
fazendo besteira, o Vasco volta. Vai voltar. Eu tenho certeza disso. Eu sou vascaíno. Eu tenho que acreditar. Porque, infelizmente, hoje em dia, o Vasco parou de ser rival do Flamengo. Rival do Flamengo hoje em dia é Botafogo e Fluminense. O Vasco sempre foi um clube que sempre revelou bons jogadores, né? A base do Vasco, você acompanha a base do Vasco? Acompanho muito. Você tem algumas promessas lá que já estão desbancando? Olha só, tem o Zucarello que já está jogando, que é um bom jogador, que eu falo para mim, eu estava falando com um amigo que veio comigo, que está dizendo aqui, que o Zucarello ele tem o estilo do Lucas Moura com o Juninho Paulista. Ele pega a bola, arrasta a bola, faz os seus dribles rápidos, dribles curtos e rápidos, e finaliza pro gol. Ele só tem que ter um pouco mais de maturidade. Vai aprender. Vai aprender, ele vai aprender rápido. Vai aprender o cara era, E ele vai aprender rápido, porque ele é muito bom jogador. Ele chama a responsabilidade. Ele pega a bola, faz o que tem que fazer. Os jogadores mais antigos reclamando com ele no campo, ele não tá nem aí. E é isso que ele tem que fazer. A molecada do Vasco tem que fazer isso. Ele tem que mostrar por que subiu pro Vasco, porque tá no Vasco da Gama. Verdade. Tem um jogador chamado André no Vasco, que ele foi até o terceiro gol mais bonito da Copa do Gol Denner. Sim. O nome dele. Que é um jogador versátil, rápido. Tem um volante no Vasco, eu esqueci o nome dele, ele é um alto. Ele jogou com a número 8 no Vasco da Gama, um canhoto, que é habilidoso demais. Tá entendendo? O Vasco tem suas raízes, mas não pode botar. O Rian tem 18 anos de idade. E a torcida do Vasco pega no pé do Rayan, né? Pega no pé do Rayan o tempo todo, deixa o menino brincar, deixa o menino jogar, gente. Verdade. O moleque já pega na bola, a torcida já quer vaiar. Como é que o moleque vai render? Aí não passa segurança. Um montão, milhares de pessoas ali vendo televisão, torcida vaiando o moleque o tempo todo. Como é que vai render como? Tá entendendo? Sim. Hoje em dia a torcida do Vasco quer, mas não quer pagar o preço. Quer um jogador bom, da base para arrebentar tudo, mas não quer pagar o preço. O Zucarello, eu vou falar, o Zucarello é craque do futebol. Ele é craque de bola. Joga demais. E é um menino super humilde. Sim. Ele escuta os jogadores. Quando o Coutinho dá um abraço nele, é a emoção dele. Tá entendendo? E eu quero que essa juventude do Vasco, o pessoal do Vasco, suba e passe a entender que o Vasco é a família deles. Que muitos moram no alojamento lá, sonhando, lá, né? Estuda lá, que lá o Vasco tem um colégio, Sim. Vasco da Gama, que é lá dentro do Vasco, e eles sonham em subir para ser um jogador diferenciado. E isso eu posso falar com vocês de coração, porque eu sei, o Felipe está fazendo de tudo para organizar a base do Vasco, para vir aqueles jogadores como surgiram. Valdir, Jardel, Felipe, Ian, Gian, o Hernani, o William, o Pequeno Príncipe era demais, o Giovani, pelo amor de Deus, Maestro. tá entendendo? A gente tinha base. O Edmundo chegou no Vasco vindo do Botafogo, ele tinha 16 anos de idade. Teve um jogo Vasco-Botafogo na preliminar que ele pegou a bola lá da área do Vasco, saiu driblando todo mundo e meteu o gol, 2-0 Vasco Juniores. Entendeu? Isso aí é surreal, cara. Hoje em dia o Vasco não tem mais isso. A gente tem que resgatar. O Vasco tem que resgatar essa juventude de hoje em dia para mostrar que o Vasco é gigante. E o Vasco é gigante demais. E fez uma boa Taça São Paulo de futebol, Júnior. Fez uma ótima Taça São Paulo. Mas só que os que estavam lá no profissional, no Campeonato Carioca, não desceram para jogar. Porque se desse, não tinha como jogar, porque o principal estava jogando, treinando, fazendo treino. E os meninos mais experientes da base tiveram que subir. Isso. Porque senão a gente pegava. Tem um jogador muito bom no Vasco que chama Bruno Lopes. Tá entendendo? Ele quase não entra, porque é um menino novo. Daqui a pouco, gente, a base do Vasco vai voltar a ser como antigamente. É o que eu sempre falo. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco realmente será imortal. Sempre. Como? Você tocou no nome do Coutinho. Eu falo muito, mas é porque eu amo o Vasco. Torcedor, eu acho que torcedor tem que ser assim, todo torcedor ele tem a sua paixão e eu acho isso muito bacana, cara. Você falou no Coutinho, vamos lá, Payet e Coutinho, cara, porque assim, são dois grandes jogadores, mas quando o Payet veio, assim, a gente que
acompanha um pouco mais de fora, a gente já sabia que já não era aquele jogador, né, da seleção francesa. E o torcedor vascaíno meio que assim, caiu num conto de fadas, entendeu? E eu não tô falando que ele é um mau jogador, muito pelo contrário, ele tem suas virtudes. E o Coutinho, a mesma coisa, cara. O que tá faltando para esses dois caras, na sua opinião, Deslanchares? E uma segunda pergunta, eles podem jogar juntos, cara? O Coutinho e o Payet, eles são craques, mas ele não tem peças humanas para jogar do lado deles que entendam que o pensamento deles é muito avançado, tá entendendo? O Payet jogou na França, jogou no Olympique, o Coutinho jogou no Barcelona, Bayern de Munique, foi campeão mundial pelo Inter de Milão, tá entendendo? Jogou no Aston Villa, e ele sabe. De vez em quando a gente vai cair e ver o jogo do Vasco, tu vê que ele quer fazer uma tabela ali e o cara não entende, ele já fica com a fisionomia já. O Payet, antes de vir pro Vasco, ele tava no Olympique de Marseille. E o Coutinho tava no Catar. Tava no Catar jogando. Beleza. Não, tava na Arábia. Na Arábia não. No Catar não, ele tava no. Um dos dois. Um desses negócios aí. Enfim. Lá também, ele já não tava tão bem, cara. Não tava bem. Era uma não tava bem. E é uma liga muito fraca, né? Ela é até mais fraca do que o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Muito mais, né? Então, assim, quando o Coutinho vem também, eu acho que o torcedor vascaíno cria uma esperança pela carência que o torcedor vascaíno tá há anos, né? De título, de um bom futebol, jogador. Mas assim, cara, eu, olhando de fora, eu acho que eu não vejo, a não ser que ele realmente faça uma autoanálise, a não ser qual é a sua opinião, uma vou parar, vou treinar, vou me preparar, porque fisicamente, cara, assim, ele não tá bem. Parece que o esporte que ele joga é qualquer tipo de esporte, menos futebol, entendeu? E cara, se o cara tiver bem, ótimo, porque é um grande jogador. Pô, cara, o cara arrebentou no Liverpool, entendeu? Era um monstro, né? E a gente vê o cara se arrastando em campo, realmente é digno assim, não é digno de pena. A gente sente a pena porque, pô, a gente vê que o cara pode dar mais do que aquilo. O Coutinho é craque demais. E eu, de coração mesmo, acredito que ele vai render muito no Vasco. Basta ele querer. Ele tem que querer também, em relação à preparação física, porque infelizmente ele está se machucando muito. Mas se preparar, você está de acordo que ele pode, então, de repente... Não, ele está numa má fase. No caso, poder treinar a parte, recondicionamento físico, para que ele possa estar voltando realmente... Na minha opinião, o Coutinho só jogaria só nos 3 últimos jogos do Campeonato Carioca. Deixava ele treinando até ali, pegar a forma física, pegar a confiança. Parece que ele está jogando sem confiança. Tanto é que Flamengo e Vasco, a gente olhava o jogo e o Vasco precisava do Coutinho, parecia que ele estava se escondendo, Estava sumido. A primeira oportunidade que teve no segundo tempo do Vasco foi com ele. Sim. Quase o Vasco empata o jogo. E eu tava lá no Maracanã, eu fico nervoso, eu sou vascaíno muito. Tu foi ao Maracanã nesse jogo? Fui, todo jogo eu vou. Todo jogo, mas é que a gente tem esperança de ganhar. O segundo tempo de vocês foi a gente não vai pro jogo pensando que vai ganhar. Mas o que aconteceu no primeiro tempo foi uma coisa medonha. O Flamengo jogou em cima do Vasco o tempo todo. Isso não existe. E o sentimento ali, cara, do torcedor vascaíno quando o juiz apita? O que passa pela cabeça ali de vocês? No final ou no começo? Não, quando o juiz termina o primeiro tempo daquele massacre. O que passa, assim, na cabeça do torcedor? Porque, cara, assim... Por que eu tô te fazendo essa pergunta, Romulo? É muito estranho, cara. É muito estranho. De um tempo pro outro. Juro pra... Não, cara, não é... Aí é que tá. É muito tempo. É muito estranho. E não faz nada. Irmão, parece que o Flamengo, com todo respeito, eu não estou fazendo comparação. Mas parece que o Flamengo tá jogando contra o Sampaio Correia. Infelizmente é verdade. É isso, cara. Eu falo isso pro meu sobrinho. E eu vou te falar, isso me incomoda. Meu irmão, você pode achar que é mentira, mas pro torcedor rubro-negro também, isso tá tão cômodo que tá chato. Tá fácil, parece que tá fácil. Tá chato, cara. O torcedor do Flamengo tá acostumado a pegar um Vasco que combate, irmão. Que combate, não dá mole. E hoje em dia eu torço por um 6-1, cara. É até vergonha eu falar, mas eu vou falar a verdade. Eu saí do jogo quando tava 4-1, mano. Quando a Arrascaeta meteu o 4 gol, eu fui embora. Eu vou fazer o que ali? Tá entendendo? Eu sou raiz, sou Vasco pra caramba. Mas eu tava num nível de estresse tão alto
poderia passar mal, eu poderia discutir com alguém na rua se eu ficasse até o final do jogo, tá entendendo? Porque a gente é ser humano. E a gente não aguenta ver um Vasco perder de 6-1 do Flamengo. Isso é desumano. Desumano. Cara, em relação, voltando a falar do Coutinho e do Payet, eu acho sim que eles têm condição de jogar junto. Mas eles têm que querer. Porque quando o Vasco, vocês podem reparar, quando tá Coutinho e Payet junto, o Vasco tem a posse de bola. Porque quando a bola tá no pé deles, os dois juntos em campo, o time abre. Por que ele não fez isso, um esquema que ele fez no segundo tempo, no primeiro tempo? Botou o Alex Teixeira por dentro, fazendo os laterais avançar um pouco mais. Não fez no primeiro tempo, porque ficou só recuando, só vendo o Flamengo jogar. É medonho. Quando acabou o jogo, eu fico pensando, o que esse cara vai fazer no vestiário? Porque incentivo não tem como mudar, ele tem que mudar estrategicamente, ele tem que mudar a tática do time, a estratégia do time para jogar. Tanto que o Vasco veio pro segundo tempo bem melhor do que o Flamengo. Isso, mas assim, foram 15 minutos muito bons. E aí que vem a figura do técnico, Felipe Luiz. Ele teve uma leitura de jogo que ele muda a peça. Quando ele muda a peça por 17 minutos, o Flamengo volta a ser dono do jogo até o final. Mas muda a peça por quê? Porque tem jogador no banco do Flamengo. Peça de reposição. É discutível. O Vasco não tem. Não tem. Tu olha para o jogo, o banco do Vasco, tu olha quem não tem para colocar ali, não tem ninguém que possa fazer a diferença. Aí você bota o Coutinho, bota 3 cabeças de área, aí bota o Coutinho para armar, junto com o Verratti lá, junto com o Coutinho nem marca. Aí bota o Jair e Paulinho no banco, ok, pouparam para o brasileiro. Mas Vasco Flamengo não pode poupar jogador, irmão. Vasco Flamengo não pode deixar um Paulinho de fora do Vasco. Não pode deixar um Paulo Henrique, que é o lateral para mim do Vasco, é o desafogo do Vasco hoje em dia, que é o PH, que não pode deixar no banco. Sim. O jogador ganha muito para querer ser poupado. Não pode, isso não existe. Isso não existe, isso não pode acontecer. Eu fico indignado que o jogador pede para ser poupado porque vai jogar. Vasco e Flamengo é muito mais importante do que Vasco e União de Rondonópolis. O Vasco tem que entender isso. O Vasco é para ter metido 10-0 no União do Rondonópolis. Todo respeito à União do Rondonópolis. O Vasco é para ter metido 10, os goleiros deles pegaram muita bola. Mas a incompetência do Vasco de meter gol, perde muito gol. Quando tem oportunidade tem que meter muito gol. Primeiro tempo medonho, primeiro tempo horroroso, com 3 cabeças de área com União de Rondonópolis. É uma coisa errada. Uma coisa errada. O técnico só tem um esquema e vai fazer outro no segundo tempo, ou então vai ficar tomando sufoco. Pelo amor de Deus, não pode. Todo respeito é a União de Rondonópolis. Todo respeito, mas o Vasco não pode ganhar só de 3-0 do União de Rondonópolis. Se é um time ali, Flamengo, que eles caras falando do Flamengo, fala do Flamengo. Fala do Flamengo. O Flamengo no primeiro tempo metia 5. No jogo metia 5. Jogando pro time titular. Tá entendendo? Então o Vasco, a torcida do Vasco, o Vascaíno não pode aceitar migalha, não pode aceitar menos. Tem que aceitar muito mais. Tem que cobrar, mas cobre com razão, com mentalidade. A diretoria não pode fazer loucura, sendo que o Vasco não tem dinheiro. Tá entendendo? Então eu acho que tem que entender que a gente tem que apoiar os que estão lá, e os que estão lá querem ajudar o Vasco, querem botar o Vasco no lugar que merece. A torcida não tem paciência. A negociação com o Brian Rodrigues estava tudo certo. Só que os caras queriam só 6,5. O Vasco deu 6,5. E liberaram, para liberar direto, peria 8. E aí, vai passar o orçamento? Não pode passar o orçamento. Tá entendendo? Por um jogador que vai ser liberado no meio do ano. No fim de contrato. Isso não existe. Mas a torcida do Vasco doida, não quer saber. Tem que vir isso, aquilo. Ó, vou te falar uma coisa, uma pergunta em relação ao Vasco. O Vasco tá pensando nesse cara do Lloyd. Ele botou na matéria dele lá ele botou na live dele. Eu sou psicopata maluco. O jogo do Vasco Flamengo que tinha sair, eu ia arrumar confusão. A torcida do Vasco, o Vasco tem que ter jogador assim, que chama a responsabilidade, que digo que não quer nem saber, tá entendendo? Vai pra cima, se der fazer a falta dele, vai encarar. O Vasco não tem hoje em dia, porque o Vasco aceita. A gente vê o Vasco perdendo e a gente, pela reação dos jogadores, a gente vê que os caras aceitaram a derrota. A derrota no Vasco hoje em dia é normal. As pessoas já acham normal no Vasco. Quem vem indignado é o jogador perde a partida e sai rindo. Eu fico indignado, fico revoltado. Senão a gente vai rir. A gente está vendo o jogo. Como é isso? São absurdos, não pode acontecer não. Cara, sabe qual é o jogador que eu, assim, acho uma peça importante, né? Não sei qual é a tua opinião.
É o Fala Léo do Vasco, Jardim, eu fico até nervoso. É o Léo Jardim, cara. Pra mim é um goleiraço, cara, aquele cara. E assim, eu não sei como é que ele tá no Vasco ainda. E aí não é um desrespeito ao Vasco, né? Porque a gente sabe das dificuldades financeiras do Vasco e pela capacidade dele, cara. Eu, assim, já até por causa comentei, se você pega os 4 grandes clubes do Rio, pra mim, o Léo Jardim é o melhor goleiro. Você quer a real? E o Vasco, cara, pra mim, eu acompanhei alguns jogos do Vasco no ano passado, não sei se foi ano passado ou se foi um ano retrasado, não me recordo. O Vasco não cai muito em função do Léo Jardim. Muito. Ano passado foi primordial. Isso Ele e Verratti. Isso primordial. Verdade. Não cai principalmente do Léo Jardim. Sim. Chegamos no final, chegamos na Pra mim, semifinal. hoje, o principal jogador do Vasco Léo é Jardim. o goleiro do Vasco, cara. Chegamos numa semifinal. É o goleiro do Vasco. Ganhando do Atlético Paranaense com 1 a menos desde o primeiro tempo, o Atlético Paranaense massacrando o Vasco, ele pegando tudo. Sim, As 3 fases que o Vasco foi pro pênalti, ele que deu a vitória pro Vasco. sim. Foram... Entendeu? Foram três jogos que foram pra 3 pênalti. jogos lá Foi pro contra o pênalti. Água Santa, contra o Fortaleza e contra o Atlético Paranaense. Sim. Ele pegou o pênalti nos 3. Ele foi decisivo nos 3. Fora jogada normal que ele pegava, ele agarra demais. O Vasco sai e foi pro Bahia, não foi? Não, saiu para o Atlético Mineiro na semifinal. Ah, tá certo. Atlético certo. Mineiro. Verdade. Semifinal. Sim. E cara, eu não consigo entender, sabe? É muita coisa está acontecendo errado lá no Vasco por fora. Porque eu não posso cobrar um presidente, um diretor e os diretores que estão fazendo as coisas certas. Eu não acho legal. O torcedor do Vasco tem que entender, o torcedor do Vasco tem que ser mais raiz. Não é raiz. O torcedor do Vasco, a raiz mesmo é os antigos. Os antigos mesmo que são raiz que vai lá gritar, tal. Hoje em dia, a torcida do Vasco hoje, que eu falo, estou falando de relação Nutella, mas eu estou falando em relação a gritar. Ela é um pouco mais quieta. Não, a torcida do Vasco, pelo contrário. A torcida do Vasco, hoje em dia, a torcida do Vasco é o patrimônio do time, do clube. Porque se não fosse a torcida do Vasco, o Vasco estava para acabar. Porque a torcida não deixa o Vasco acabar. A torcida do Vasco é surreal. Não foi contra o Flamengo, legal, beleza, sei. Mas tava lá os que foram cantando igual um louco. Pô, teve um jogo do Vasco lá que passou na TV, assim, passou a torcida e passou um senhorzinho, 98 anos lá, cara. De bigodezinho. Isso. Ele é meio corcunda. Ele é fanático, ele pega a camisa, ele fica a camisa rodando. Pô, foi, achei aquilo maneiro. Ele fica a camisa ano rodando. passado, não sei se tu vai lembrar, ano passado aí o torcedor do Vasco ganhou como time mais barulhento. Mais barulhento, foi a torcida do Vasco. A torcida do Vasco é surreal. A torcida do Vasco que sofre. Barulho no estádio foi A torcida do Vasco, ela sofre tanto e é muito apaixonada. Nós, torcedores, sofremos muito, mas a gente é apaixonado, a gente ama o Vasco. Então, não, por isso. que a gente passa A gente passa um sofrimento Em absurdo. outro clube, muito clube tinha sumido. Você imagina eu saindo de São João de Meriti, indo para São Januário, Maracanã, vendo um jogo, pra ir tranquilo, na volta é triste, filho. Não, zoação à parte. Se ganhar, a gente vem brincando, zoando, mas perdendo, a zoação é triste. Então, mas se a gente fizer um recorte, a gente remeter pra lá, cara, tu pega, por exemplo, o Fluminense, foi pra Série C, cara. A torcida também não abandonou. Eu entendo a torcida do Vasco, é uma torcida, mas cara, quem é torcedor, eu acho que é no conjunto da obra. Sim. Tem o rubro-negro, tem o vascaíno, tem o tricolor, botafoguense, cara. Se você falasse pro torcedor botafoguense, a gente tá em março não, Fevereiro. Chegando Ó, meu irmão, em fevereiro de 2024, botafoguense, você vai ser campeão da Libertadores e do Brasileiro. O cara te falar, pô, você tá maluco, você tá surtando, Mas é nisso aí, Mas a torcida. com o tempo não conseguiu crescer. É o contrário do Vasco, cara. Tu vê que a torcida do Vasco. A torcida do Botafogo, pelo ano que fez em 2023, perdeu aquele título lá pro Palmeiras, uma fase. Eu até gosto do Botafogo. Tem um amigo meu. Ela deu uma forma de muito botafoguense se revoltar. Inclusive nós temos nosso amigo Maílson, forte abraço, botafoguense que teve aqui. Cara, o cara, meu irmão, é impossível poder achar meu time. Por quê? Porque eu amo meu time, porque é torcedor, entendeu? É assim, é o mesmo sentimento que você está falando como torcedor vascaíno. Eu tenho 2 primos que são botafoguenses fanáticos. Vou falar o nome deles? Claro, pô. O Anderson e o André, Primos, amo vocês Um demais. abraço aí, brother. Eles são botafoguenses fanáticos. Eles vão todos os jogos do Botafogo. Eles passaram em 2023. Eles sofreram também pelo Botafogo. Eu torço o Botafogo para causa deles. Eu gosto do Botafogo. Meu tio Charles, que Deus o tenha,
Era botafoguense, não perdia um jogo. Tava ele na arquibancada do Botafogo com o radinho na mão. Tá entendendo? Eu gosto muito, eu tenho uma simpatia pelo Botafogo. Eu gosto do Botafogo. Agora, de verdade, vou falar aqui, um time que eu não tenho simpatia, que se jogar Flamengo e eles, eu não vou torcer pro Flamengo, mas eu vou querer que o Flamengo ganhe. É o Fluminense. Sério, cara? Torcida minúscula. A torcida do Fluminense, eu posso falar? Claro! A torcida do Fluminense é minúscula, é menor do que a do Botafogo. A torcida do Fluminense é ridícula. Ainda quer zoar os outros. Ganha nada. Ele bota uma faixa lá, 1952, campeão mundial de quê? É igual o Palmeiras, jogou né? Cotolaria, Bom Sucesso, um time lá de Ferroviário, foi campeão mundial de quê? Pô, a torcida do Fluminense é... Eu odeio o Fluminense. É uma coisa assim que ganham nada, quer zoar os outros. Nada. Sério mesmo? Se eu jogar Flamengo e Fluminense, eu vou querer que o Flamengo ganhe de Fluminense. E eles quase foram rebaixados. Sério mesmo. Vou querer que o Flamengo ganhe de Fluminense. Eles não ganham nada, quer zoar os outros. Não ganham Isso é nada. realidade, hein? É, Vascaíno, né? Eu esperava. Não, eu sou vascaíno outro raiz. tipo de Ó, eu resposta. sou vascaíno raiz. Mas eu sou inteligente. Nós vascaínos, vou falar uma coisa aqui, que vocês podem até pensar. Falar assim, esse cara não é vascaíno não. Eu sou muito vascaíno. Muito. Eu sou tão vascaíno que hoje em dia o vascaíno não pode zoar o flamenguista, irmão. Quem é vascaíno, meus amigos, pode ficar chateado o que for. Tô nem aí. A gente não pode zoar vascaíno, a gente não pode zoar flamenguista. A gente torce pro Flamengo perder para um time pra gente zoar o Flamengo. Isso é surreal, isso não existe. Quem tem que ganhar deles é o Vasco. A gente zoa o flamenguista através do time dos outros. Tá entendendo? Sim. Que a gente mesmo não zoa o Vasco, a gente não zoa o Flamengo. Mano, hoje em dia, time nenhum, tirando o Palmeiras, o Botafogo ali e o... Palmeiras e Botafogo, eu não sei como é que o Corinthians tá vindo esse ano também, que tá vindo com um time bom. Tirando esses, ninguém pode zoar o Flamengo, porque o Flamengo tem um elenco absurdo. Quem dera se o elenco do Vasco batesse de frente com o do Flamengo. Era o vascaíno mais feliz do mundo. Mas eu tenho que se falar a verdade. Hoje em dia, nós vascaínos, desculpa vascaíno, a gente não pode zoar flamenguista. Porque eu tenho cabeça, eu sou consciente. Eu sou vascaíno fanático, raiz, mas eu sou consciente. Então vocês têm que entender isso, a gente não pode bater de frente com os caras. Eu acho isso muito legal, cara, e até inteligente lá da sua parte, porque assim, você está demonstrando amor pelo seu clube, Sim. mas você em contrapartida está sendo tem reconhecimento. totalmente coerente. Eu amo o Vasco, Sim, eu amo o Vasco. Porque senão, assim, acaba virando uma conversa de botequim e aí a gente não consegue chegar lá num consenso. Como é que tu né? vai zoar O o papo ele flamenguista? fica... E você falou no Botafogo, claro, o papo não é o Botafogo, mas o Botafogo também ele é um ponto de interrogação muito grande, cara. Porque se você for pegar... Ainda mais agora. A gente está em março praticamente. Eu não tenho um técnico. O Botafogo está sem técnico. Perderam ontem no jogo. Irmão, Vai ser difícil de reverter aqui. Não, cara, eu acho que o projeto SAF do Botafogo, ou você repensa, tá, essa questão de SAF, beleza? Ou então o Botafogo vai por isso aí, vai ficar não sei quantos anos sem ganhar nada, o Botafogo vai voltar ao que era antes. Vai ficar o Vasco, vai ficar igual o Vasco hoje em dia. Daqui a pouco vai chegar o Porque brasileiro. o que acontece? O Botafogo ano passado, o Textor fez um trabalho espetacular no Botafogo. Tá entendendo? Mas era um trabalho, Romulo, que já estava desenhado, que não haveria continuidade. E o torcedor botafoguense, ele não conseguiu, tá, captar isso. E eu vou te falar, mesmo os caras perdendo os dois principais jogadores, os caras ainda persistem. Ainda no caso, sim, não, mas eu digo o seguinte, ainda fala, não, que a gente vai contratar, cara, a prioridade do Textor ali é uma hold, né, entendeu? A principal hold dos caras é o Lyon da França. O Lyon, desculpa, tá num sonhaço tremendo, cara. Então o Textor, ele tem que aliviar a barra do Lyon. Então o Textor tá voltado pra lá. Cara, a grande prova repito, nós estamos em março e o Botafogo tá sem técnico. Isso é surreal. É surreal de verdade. Vai começar o brasileiro e nada. É surreal. E você vê que o Botafogo ele tá sem comando. Os jogadores não sabem para quem se reportar. O técnico do Botafogo é o Cláudio Caçapa, que veio para suprir esse técnico que estava que era o interino, ou seja, ele é o interino do interino. E é melhor do que esse outro que tá aqui. Aquele outro ali, só Jesus na causa. Mas a gente também não sabe por quê. Porque quando o Cláudio Caçapa entra em 2023, o Botafogo ele tem aquela sequência. Ele fez um bom trabalho. Não, mas então, mas tem só um detalhe que também a gente tem que ter aquela percepção de maneira inteligente.
entenda bem, o Botafogo ele tava num bom momento, ganhando jogos. Com Castro. O Castro sai, entra quem? Caçapa. É muito fácil você pegar um carro na ladeira. Era que o Caçapa veio. Ele pegou, ficou 4 jogos, 4 vou te vitórias. falar em erro pra mim, na minha opinião, do texto. Por quê? Ele pegou o Castro, fez um ótimo trabalho, Sim. botou o Caçapa, manteve aquele um pouco bom do trabalho ali. Isso. Quando chegou o Lúcio Flávio, o Botafogo começou a cair. Verdade. E caiu muito. Sim. Em 2023, o Botafogo repôs só 3 pecinhas, que foi o Vitinho, lateral direito, o Gregory, 4 quer dizer, o Gregory, o Luiz Henrique e o Almada. O Luiz Henrique e o Almada é fora de série. Verdade. Tá entendendo? O jogador que eu queria do Botafogo no Vasco eram 2, que era o Gregory e o Savarino, cara. O Savarino ele é um cara surreal jogando bola. Ele é muito inteligente e ele joga pro time. Ele faz de tudo pro time, mas infelizmente o Botafogo hoje em dia não tem um ataque que faça suprir o que o Savarino tá fazendo. Tá entendendo? Só que o É Luiz complicado. Henrique e o Almada, cara, eram jogadores para 6 meses. Né? E o torcedor botafoguense sabia disso. Entendeu? Só que Infelizmente até hoje, sabia. Só que até hoje os caras não acordaram. Infelizmente entendeu? sabia. E assim, cara, falando até da rivalidade, por incrível que pareça, hoje, assim, um clube, um time mais chato para o Flamengo jogar. É o Botafogo. Não. Fluminense. Eu vou te explicar por quê. O Fluminense, ele, porra, teve a percepção, entendeu? De amarrar o jogo contra o Flamengo. É catimba, os caras ficam lá. Feio. E você pode ver, cara, que assim, o Flamengo perde, o Flamengo ganha, o Fluminense perde, o Fluminense ganha. Por quê? Porque eles encontraram uma forma. E o Flamengo, cara, já tá na DNA dele. Tipo assim, é um time de ataque, Sabe o que acontece? Constância. O Vasco. Quando o Flamengo não consegue isso, ele começa a ficar desesperado. É onde que o adversário aproveita, no caso do Fluminense, e aí, cara, é mérito do Fluminense. Ok. Entendeu? Ok, mas De aí pegar tem- uma bola bandida, ir no ataque, fazer um gol, é um gol zero. Mas não fez. Ó, o Vasco, com o mesmo time limitado, ele tenta partir pra cima do Flamengo. Mas esse é o problema. Por isso que toma. Mas esse é o problema, é isso aí. O Fluminense é tão pequeno. Eu não gosto, não, desculpa, eu tô falando. O Fluminense é tão pequeno que ele se contenta um jogo e só marcar, só amarrar o jogo pra não perder. Beleza, é a tática do Mano Menezes. Claro. Sim. Entendeu? Mas o time não deu nem 2 chutes pro gol. Tá entendendo? Não dá um perigo. Joga de frente, joga de igual para igual. O Botafogo perdeu pro Flamengo de 1-0. O Botafogo jogando demais contra o Flamengo. Tá entendendo? O goleiro pegando tudo. Tá entendendo? E é assim que tem que ser. O time grande contra time grande tem que jogar pra cima. Claro, pô. O Fluminense é muito pequeno. Desculpa, é pequeno. Tricolor, vocês são pequenos. Rômulo, um time inesquecível, ao seu ver, escalando aí no Vasco. Aquele time que você fala que, pô, no papel, Desde quando eu me conheço como vascaíno até hoje, sim, vamos botar Carlos Germano, Luiz Carlos Vinck, 89, né? Não, 20. vim. Mauro Galvão e Alexandre Torres. 93, 94. Lateral esquerda, Felipe, o maior de todos os laterais que eu já vi na vida. Ele e a Tirso. 2 feras. Dois feras. Felipe, na cabeça de área. Esse time não vai ter cabeça de área. Por quê? Aí você vem com Giovani. Giovani. Já sabia que ia andar. Dá dor de cabeça. Giovani. Vem O William também, né, cara? Vem o William, pô. Pô, mas no meio do Vasco tem muito. É muita coisa. Tem muita coisa de meio campo bom no Vasco. O William. É complicado até escalar. Juninho Pernambucano. E... Pô, e na zaga também tinha o Fernando, tinha o Donato. A gente falar do Vasco e... Vai dar 2 times. Juninho Pernambucano Ou até e... mais. Dá até, Pô, dá até também 3 times, tinha Juninho Pernambucano e... A Cássio, né, cara? A Cássio garva muito também. A Cássio foi o dono do jogo contra o São Paulo. 89, É. né?
Dono do Naquela jogo. final, Ele tomou um frango no aquecimento, o torcedor do São Paulo chamando de frangueiro. Sendo que ele pegou até pensamento no jogo. E vamos botar ali um Juninho Paulista, que foi essencial pro Vasco na Copa Mercosul em 2000. Sim. Entendeu? Aí botava no ataque. Romário. E aí? Tem que ter o Romário, irmão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Juninho Paulista, vou colocar o Edmundo, ataque, o Romário e o Roberto Dinamite. Eita. Segura esse time. Não, cara, mas eu concordo com ele. Claro, pô. O ataque, sim. Pô. Entendeu? O ataque, sim. O Roberto Dinamite Porque com todo respeito ao Edmundo, eu sei que vocês são apaixonados, mas, pô, não dá pra comparar o Roberto Dinamite Edmundo com o Romário, não dá. com Com o Dinamite. Roberto Dinamite, pelo amor de Deus. né? Até porque muitos vascaínos até ficam achando, eu falo, tem muito vascaíno que não entende. Só que a gente tá numa resenha, a gente tá conversando, Claro, tá claro. trocando uma ideia. O Romário deu mais títulos pro Vasco do que o Edmundo. Entendeu? O Romário deu a Mercosul. O Romário deu o Brasileiro. O Romário deu... Não, importantes assim, deu o Brasileiro, deu a Mercosul. E jogando já um pouquinho acima da idade já. O Edmundo foi O Edmundo foi 97. 97. 97. E só teve aquele ano também, né, cara? É verdade. Depois, né, ele volta pro Vasco, mas ele volta com mais idade. Eu achei que o time do Vasco Edmundo, o volta único com erro do time. Edmundo ali foi ter ido para a Fiorentina no momento que ele não deveria sair. Porque em 97, se a Europa olhasse para o futebol brasileiro, o Edmundo foi o craque do campeonato no Mundial naquele ano. Ele O Edmundo foi um absurdo, fez 29 gols. 29 gols. Num jogo que era só ida. Não sei se você gosta de ida e volta. Teve um jogo contra a União São João de Araras, em São Januário. em Eu tava lá, 97, 6x1, uma ele chuva meteu 6 gols, não absurda. foi? Eu tava lá, 6x1. No primeiro gol, eu não vi, porque eu cheguei um pouco atrasado. Segundo tempo, 20 minutos, qual foi? Eu vi pro jogo, nós saiu um gol, chovendo pra caramba. Eu tava nesse jogo, eu e meu amigo Filipinho, que mora na Alemanha hoje em dia. E começou a sair o gol, saí feliz demais, bicho. Tava vazio, São Januário, que tava chovendo muito. Foi 6x1. Só os loucos de verdade, só os apaixonados mesmo que foram naquele jogo. E eu fui um desses apaixonados, que eu sou apaixonado. E eu vou nos jogos do Vasco todo jogo, e eu sou assim. Quiser debater de futebol comigo, pode ser tricolor, botafoguense, flamenguista, corintiano, qualquer. Pode debater comigo, eu tenho costas quentes, pode bater nas minhas costas, pode vir. Quiser vir um convidado aqui, flamenguista, um botafoguense, ou tricolor, debater na educação, pode vir. Isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Pode vir. Isso é bom. E a gente conversa. Cara, falando lá do futebol de São Paulo, cara, qual é um clube lá que você tem, assim, que você curte e um clube que você não curte? Vamos falar o seguinte, eu vou falar. É porque eu sou muito Vasco. Tá entendendo? Se você me perguntar um time que eu torço lá em São Paulo, Vasco. Qual time que tu torce em mim? Vasco. Qual time que tu torce em Vasco? Eu sou Vasco em todo lugar. Eu tenho uma simpatia pelo Palmeiras. E não vou com a cara, não gosto mesmo de São Paulino. São O Paulo. corintiano é louco. A gente não pode debater com o corintiano. Que é louco igual a gente. É louco igual o flamenguista. Vai bater de frente. Mas tu bate de frente com o São Paulo, que a gente megão foi campeão brasileiro em cima deles. Em 89, na casa deles. Eles querem falar o quê? Não falar nada. Ganhamos do Palmeiras lá, que fomos campeão em 97. Tá entendendo? Corinthians e Vasco 2011 no Brasileiro. Um absurdo, que o Emerson Sheik estava dando condição de quase 2 metros lá no gol do Alexandre. Ninguém fala nada. Tá entendendo? Tudo que fala do Vasco da época antiga, de hoje, eu sei de tudo do Vasco. Então a cidade de São Paulo, eu não gosto do São Paulo não. Tá entendendo? O time é uma torcida que gosta de esculachar, gosta de falar besteira, falar até de família. Tá entendendo? Eu não acho maneiro quando um torcedor vai no Instagram de um jogador e xingar a família do cara. Como fizeram com o Alex Teixeira hoje em dia, essa semana. Pô, falaram que ia sequestrar a filha do cara. Não, aí não. Falaram que ia bater. Isso aí é inadmissível. Claro. O torcedor tem que ter seu limite de raiva. Chega no Instagram do cara e fala que o cara é ruim. Faço isso direto. Ou você é horroroso, você não tinha nem que estar pisando na calçada de São Januário. Eu falo mesmo. Não era bater, ameaçar a família, ameaçar o cara, vai matar. Isso aí já passa de futebol, gente. Não é legal. Isso aí já não é futebol, isso aí já é crime, de verdade. Eu já acho crime tacar pedra no carro de um jogador.
Ainda mais ameaçado. Isso aí é coisa surreal, Pô. isso aí não existe. Cara, falando ainda de futebol, Rômulo, a tua relação com a seleção brasileira, cara, tu curte, tu torce, como é que é isso aí, cara? Copa do Mundo, você para, não, irmão, é Copa do Mundo, eu vou curtir, é jogo do Brasil, eu vou botar minha camisa amarela, aquele boné Nutella aí, apito, vai Brasil, e aí, Pinta cara, a rua como é que é? também? Pinta a rua também? Já pintei muito na rua onde eu morava em Higienópolis. Um abraço pessoal de Higienópolis, onde eu fui nascido e criado. Onde eu Felipe, nascido e criado. E lá a gente pintava a rua. Arrecadava um pouquinho de cada um dos moradores. Em 98, quando o Vasco foi campeão, Né? a gente pediu dinheiro pra todo mundo, até pra flamenguista a gente pediu dinheiro. Vale, Pra botar telão, para toda lá, foi uma coisa linda. Mas Entendeu? tu curte, cara, Curto. a seleção brasileira, torce. Hoje em dia, não tem Sim. como não curtir. Não tem como curtir. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Que um batedor de pênalti oficial da seleção brasileira, que bateu 4 pênaltis e perdeu nenhum, que foi o Rafinha, Nossa. não bateu o pênalti que o Vinícius Júnior perdeu, e o Vinícius Júnior bateu um pênalti. Não estou falando do Vinícius Júnior, falando mal não. A seleção brasileira tem que ter uma hierarquia. E é aquilo ali, é muito futebolzinho de amizade. O Danilo ser convocado, não pode mais. Tá entendendo? O Marquinhos ser convocado, não dá. Tem que renovar. Aí leva o lateral esquerdo aí horrorosos, que não sabe jogar. Se o Erle não for convocado a próxima vez agora, o futebol tem que acabar. O Erle, pra mim, hoje em dia, pra falar que eu até maluco, eu não sou maluco, eu sou honesto, sou sincero. O Erle, na minha opinião, é o melhor lateral direito do mundo hoje em dia. O moleque tá jogando demais. Sim. Tô virando a carinha pro Vasco, esse negócio virando a carinha para jogador, isso não é maneiro não. Mas até isso eu acho errado. Por quê? Antigamente, Romário, Túlio, Renato Gaúcho, Chicão, mandava calar a boca. Romário mandou a gente levar uma toalhinha, porque ele ia fazer um gol e ia botar a toalhinha pra gente chorar, e ele fez isso. Tá entendendo? O Edmundo ia na torcida do cara, fazia urubu, mandava calar a boca. E antigamente era tudo normal. Hoje virou uma palhaçada. Hoje nem pode. Hoje virou uma bobeira. O cara vai mandar na torcida, outra torcida, cala a boca, toma cartão amarelo. Acabou o futebol. O futebol acabou. Tá entendendo? Rômulo, tu falou aí do Romário, cara, que pô, pra mim é um dos... Gênio. O Romário, ele é rubro-negro, vascaíno ou ele é americano? Uma coisa que eu tenho certeza que ele não é vascaíno. Sério, cara? Absoluto. Um jogador que debate com a torcida do Vasco, que é imensa, faz o símbolo lá da torcida do Flamengo pro Vasco, dá dedo pra torcida do Flamengo pro Vasco, como o Edmundo fez, mas o Edmundo se retratou. O Edmundo é muito Vasco. Sim. Entendeu? Ele não é vascaíno. Pra mim, ele fala que é América por causa do pai dele. Pelo pai, de repente. Entendeu? Mas ele mesmo é flamenguista. Tu acha que ele é rubro-negro? Pelas entrevistas dele, entendeu? Ele tem um carinho pelo Vasco, por causa do Eurico Miranda. O Eurico Miranda ajudou muito ele e ele ajudou muito o Eurico Miranda. Mas vascaíno ele mesmo não. Mas não é mesmo. As considerações finais, irmão? Vamos lá? Irmão, fala o que tá no teu coração aí, entendeu? Fala aí. Cara, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Espero poder voltar irmão, mais vezes para falar outras coisas mais importantes que eu não pude falar. Tem muita coisa importante de Vasco. Teve de umas amizade. coisas aí, desculpa galera, tipo bastidor que, pô, assim, meio que não contou pra gente, mas deu uma pincelada, mas aí que ele vai falar. Vou contar em off depois. Não pode falar. Não, vou contar em off. Então, beleza, mas a gente promete que a gente não vai falar também, beleza? Gente, muito obrigado. Muito satisfeito de estar aqui nesse momento. Agradeço vocês mesmo de coração, tá me dando essa oportunidade aí. E eu sou muito vascaíno. Se tiver algum torcedor do time que quiser debater comigo, debater conversando, pode vir. Vai ser muito legal, vai ser muito bom. Vai ter educação, vai ter riso, vai ter zoação. Pode vir. Indo Vasco, cara, eu posso falar o quê? Eu amo o Vasco. O Vasco faz parte da minha vida. O Vasco é uma coisa assim louca no meu coração. Louca. O Vasco é a minha paixão de verdade. Minha paixão de verdade. Eu queria mandar um super beijo aqui. Posso mandar um beijo? Pode, fica à vontade. Mandar um beijão pro meu pai, que eu amo muito. Para meus irmãos, todos, meus sobrinhos, todos, meus amigos demais. Mando um abraço a diretoria. Posso falar aqui do Estoril? Claro, irmão. A diretoria do Estoril Futebol Clube, que é uma diretoria que faz tudo para agregar o nosso time lá do bairro e que continue assim. Porque eu nunca tive uma diretoria, que eu fui técnico de alguns times da Baixada Fluminense, que faz o que faz hoje em dia.
Parabéns ao Estoril. E se puder dar uma seguida lá no Estoril Futebol Clube no Instagram, agradeço. E o Vasco na minha vida, o Vasco fora de família e de religião, o Vasco é tudo. Na minha Acho que vida. tá pintando aí um Romulo e Maílson aí, né? É um Romulo e Maílson. Tá entendendo? O Maílson é um botafoguense também, Bom, fanático. bom. Pode vir, mas vem que vai ser bom, vem que vai ser legal. Apesar que você. Botafogo não tem nem graça. Muito obrigado de coração. Pô, a honra é nossa. Irmão. Cara, se depender de mim, isso aqui vai crescer mais ainda. Porque Amém. o meu prazer, a minha satisfação é ajudar. Muito. E por mim isso aqui vai crescer mais e mais e mais. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Amém, a família irmão. de vocês, em nome de Jesus. E quero só mandar sei que a minha mãe, desculpa, o amor da minha vida, minha rainha, minha metade. Perdi recentemente e eu sinto muita falta dela. Muito não entendo. Mas mãe, eu vou te chamar pra sempre. Eu te amo muito. Sempre foi eu e você. Da onde a senhora estiver vendo, pode ter certeza. O seu filho te ama sempre, vai sempre te amar. Eu te amo. Desculpa, gente, mas eu não Nada, consigo irmão. falar. Pô, cara. Bom, Isso obrigado, aí. cara. Valeu Boa mesmo. mãe. Deus te abençoe. A gente Bora. honra, tá, cara? Galera, estamos fazendo aí, finalizando. Muito obrigado aí, mais essa excelente resenha no meu, do seu, do nosso canal. Amarrando a chuteira. Tamo junto.